E Raiffeisen, como era, o Pedro já citou ele antes também, Raiffeisen, ele era prefeito da cidade, e aí ele começou a fazer visitas aos pequenos produtores, convidando eles para se juntarem e formarem cooperativas. Tanto que as primeiras cooperativas, pela dificuldade que eles viviam na época, eram cooperativas assistenciais, para socorrer as necessidades básicas das pessoas, né? Por exemplo, tinha a cooperativa do pão. A cooperativa do pão tinha o objetivo de fornecer pão, de distribuir pão para as pessoas, né? Depois, o conceito dele era a mutualidade, ou seja, quem tinha ajudava quem precisasse, né? E esse conceito, ele continua, de certa forma, até hoje, dentro do sistema Sicredi. O padre Teodoro Amstadt veio depois, em 1885, para o Brasil, e trouxe esse conhecimento e esse conceito já, e ele implantou isso no sistema de crédito que ele fundou lá no Rio Grande do Sul. Então, o Raiffeisen, ele foi extremamente importante nessa fundamentação, nesse conceito, assim, nessa mutualidade. As pessoas se unirem em torno de uma causa e, em conjunto, mesmo tendo todas as necessidades, todas as dificuldades, elas conseguiam construir e ajudar as outras pessoas. Então, as primeiras cooperativas que ele fundou, elas tinham quase que um objetivo social. Mas, no conceito dele, ele dizia que as cooperativas precisavam ter um conceito, uma finalidade econômica e uma finalidade social. E isso, eu creio que esteja refletido até hoje no símbolo do cooperativismo, que é os dois pinheiros, que é o social e o econômico. Então, isso vem desde 150 anos atrás, ou quase 200 anos atrás, né? Então, é importante a gente entender isso. O padre Teodoro Amstadt depois veio numa missão da Igreja Católica. Ele era um padre jesuíta, né? E os padres jesuítas, eles tinham uma formação muito própria em dois sentidos. Um era a pregação do evangelho e outro era a organização social, né? Então, organizar as comunidades, estruturar as comunidades. E ele incorporou isso muito. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele percebeu que as dificuldades eram muito grandes, que as pessoas tinham toda a ordem de dificuldades, não tinham dinheiro, não tinham recursos, não tinham escolas, não tinham hospital e assim por diante. E ele, na visão dele, ele era muito visionário. Então, tanto que isso está comprovado pelos projetos que ele desenvolveu. Ele, por exemplo, fundou o Volksverein, a sociedade, são nomes em alemão, né? Mas o Bauernverein e o Volksverein. Primeiro, o Bauernverein era a sociedade dos colonos. E ele reunia os colonos naquela região lá de São Sebastião, Nova Petrópolis, Novo Hamburgo, aquela região ali, e ele reunia os colonos pelo menos uma vez a cada 2 anos para discutir aonde que eles colocariam os seus esforços para melhorar a vida deles. Então, isso começou a gerar uma certa organização naqueles pequenos agricultores. Aí, eles começaram a criar a primeira caixa rural, que depois virou Sicredi, né? Em 1965, ainda existiam 62 caixas rurais no Rio Grande do Sul e 5 em Santa Catarina. E isso tudo obras através do trabalho do padre Teodoro, que foi o precursor dessa pregação do cooperativismo. Mas, além disso, ele teve outras obras muito importantes. Por exemplo, ele criou um leprosário, porque naquela época a lepra era uma doença extremamente complicada. As pessoas não podiam viver mais na família, as pessoas não podiam se misturar com outras porque era contagiosa, né? Então as pessoas eram completamente isoladas. E ele teve
convenceu as comunidades a construir um leprosário. Depois ele convenceu a comunidade a construir uma escola para os filhos dos leprosários. Então ele teve alguns projetos, depois construiu um hospital, depois contratou um médico para formar parteiras, né? Porque naquela época não tinha maternidade em todo canto, em todo lugar, né? E muitas mulheres acabavam morrendo na hora do parto e tendo outros problemas, outras dificuldades, né? Então, o padre Theodor Amstad, ele tem uma série grande de projetos que ele trouxe, de ideias, de visões que ele teve e que ele implementou junto com as pessoas. Um outro projeto, e a visão dele sempre era de longo prazo. Eu vou confessar um negócio que nem o Pedro não sabe, mas um dos projetos que ele tinha era a reforma agrária. Tá? E as caixas, a sociedade lá, o Bauernverein, né, que acabava sendo tipo um sindicato dos pequenos agricultores, eles compravam áreas de terra e faziam loteamentos e distribuíam isso para os produtores que precisassem. Vendiam, na verdade, não distribuíam, vendiam. E um dos projetos desses, que foi uma área comprada, foi a região de Cerro Largo, onde eu nasci. O meu avô tinha comprado um lote lá, né? Então eu nasci num loteamento desses, que foi através da Sociedade União Popular, acabou sendo o nome depois mais tarde, né? Sociedade União Popular, a região de Santo Cristo, onde foi, pelas informações que eu tenho, onde surgiu o programa A União Faz a Vida. Tá? Depois eles fizeram loteamentos também em Santa Catarina, e o último loteamento foi Medianeira, no Paraná, tá? Dessa Sociedade União Popular. Chamava, na época, Gleba dos Bispos, né? Então, isso é um pouco da história do... claro que isso teve percalços, essa evolução teve percalços na época da Revolução de 64 e depois também na época do Collor, quando foi extinto o BNCC, isso mexeu em toda a estrutura, em toda a organização, e apenas algumas cooperativas, algumas caixas populares sobreviveram, que depois se transformaram em cooperativas e estão hoje ainda incorporadas no Sicredi, né? Mas o importante, o conceito importante que tanto o Raiffeisen como o padre Theodor Amstad tinham é de que as pessoas tinham que estar no centro. Tudo tinha que convergir para atender às necessidades das pessoas. E as pessoas tinham que se juntar, se unir em torno de uma causa. E aí, mesmo não tendo recursos volumosos, essas pessoas elas conseguiam construir soluções para as suas necessidades, para os seus projetos e evoluir ao longo do tempo. Então, isso rapidamente, assim, em poucas palavras, é um pouco do sonho e do projeto que o padre Theodor Amstad trouxe para nós aqui no Brasil. Ok? Eu não sei se esgotei o tempo ou se posso continuar falando ou não. Tá no tempo? Vamos continuar falando, Carmo, mas Tá a bom. gente tem muita coisa para falar ainda, né, em outros momentos. Muito Tá bom. obrigada, Carmo, pela sua contação de história, vamos falar assim, né? A gente, quando conta histórias, a gente consegue até reviver, né, e viver aqueles momentos. Como o Carmo falou, o padre Theodor, então, tinha esse sonho, né, das pessoas juntas conseguirem algo, né? E é isso que a gente prega até hoje com o Sicredi. Juntos, como eu falei com vocês no início, né? Juntos a gente consegue fazer algo muito maior e beneficiando todos. Então, falando um pouco sobre a questão de pessoas se juntarem e fazerem um propósito, Pedro, por favor, fala para nós a história da Sicredi Planalto Central, a nossa cooperativa. É uma grande satisfação falar dessa história que, em termos oficiais, completa 12 anos de fundação,
O Manfred hoje, como o Carmo estava trazendo ali, ele nasceu no Rio Grande do Sul, ele é o presidente hoje nacional do Sicredi, viveu ali na região de Medianeira, foi o presidente da Sicredi Vanguarda hoje, e ele fala dessa importância da gente estar com os fundadores, né? Então, a nossa cooperativa aí é uma das mais novas do sistema Sicredi, e com hoje, né? Hoje com 4 unidades da federação, né, eu estava acompanhando um pouco aí a entrada das participantes, Amanda. É bacana, né? Ver lá a Domingas aí junto com a gente, lá na Bahia, Rosário, né? A Suzani, Santo Antônio de Rio Verde, daqui a pouco já vai poder estar em casa depois de um bate-papo desse, a Fran ali em Unai. Ontem mesmo, o nosso pessoal da sede já foi em Paracatu para já talvez começar, talvez até com uma agência já maior, mais robusta. As duas Sônias que estão aí contribuindo bastante, tanto a Sônia Bonato como a Trinquinária, estamos aí vendo suas atividades, né, Sônia? Você está aí na atividade aí, estamos aqui curtindo. E a cooperativa nasceu de um sonho de dignidade, de orientação correta, de serviços justos, e foi muito bacana, porque a gente conseguiu convencer e demonstrar para as pessoas que era possível a gente constituir a nossa instituição financeira, e quando a gente foi analisar todos os sistemas, isso foi em 2007, foi interessante, porque eu estava no último mês da minha mãe de vida, ficou 2 anos e meio batalhando contra um câncer, e ela decidiu, então, visitar os 4 irmãos que moram nos Estados Unidos, passar uma semana com cada um, isso no mês de junho de 2007. E aí, a última semana, até liguei para as minhas irmãs, falei, ó, não sei se minha mãe vai aguentar, se ela não vai falecer aqui nos Estados Unidos pela fraqueza dela, né? E nessa última semana, o pessoal aqui da UCB Goiás, o pessoal me ligou falando do interesse lá do pessoal do Sicredi em Campo Grande de expandir, de ofertar, e eu, com a curiosidade muito elevada, era presidente da cooperativa de produção, né? Fiquei à frente, liderando ali de 2000 até 2008, me conectaram e a gente então começou esse segundo semestre de 2007 estudando todos os sistemas de crédito no Brasil e fizemos a opção. Por isso que eu até gosto de corrigir quando eventualmente alguém fala, o Sicredi veio para cá. Não, o Sicredi somos nós, né? Nós que constituímos o Sicredi, escolhemos o Sicredi como sistema, e um dos atributos que o próprio Raiffeisen ele sempre defendeu essa questão da solidariedade entre as empresas, ou seja, o Sicredi, as 108 cooperativas, hoje tivemos um número atualizado de cooperativas do Sicredi, elas se ajudam. Então, essa ajuda é fundamental para a gente transmitir a confiança, garantir essa credibilidade tão almejada internacionalmente, né? Outros sistemas de crédito do mundo afora vêm para o Brasil. Nós recebemos uma comitiva num dia que o Carmo estava lá em Brasília, mais de 30 pessoas de 25 países, querendo saber como é que a gente tem essa marca única, como é que a gente tem esse modelo operacional, mas a gente tem essa forte atuação regional. Então, a partir desse sonho, Amanda, da gente ter uma dignidade, a gente trazer esses valores das pessoas, a gente, através dos produtos e serviços financeiros, nós reunimos ali 16 pessoas que então decidiram pelo sistema. Então, escolhido o sistema, nós, durante o ano 2008, a gente teve aí a constituição da Assembleia no mês de julho, e a gente convidou, então, a gente queria ter pelo menos 100 pessoas que integralizassem 16 mil reais de capital inicial, o que hoje é 20 reais. Né? Já tem cooperativas do Sistema Sicredi que basta R$1 para você se associar à cooperativa. A nossa está com 20. E nesse momento, então, algumas pessoas imaginavam que no máximo 70 pessoas integralizariam no ano 2008 16 mil reais. E para nossa surpresa, nós tivemos 130 pessoas. Então, isso demonstrou o realmente interesse. E quando a Amanda fala da questão da necessidade, a gente sempre gosta de adicionar 2 outros pilares a mais, que é o da viabilidade econômica, ou seja, nosso empreendimento tem que ter mais receita que despesa. E hoje nós já estamos com, nesse mês aqui de agosto, quase 19 milhões de resultado acumulado nesse ano. E também nós precisamos ter liderança. Então, qual que é esse pilar da liderança? É continuamente a gente estar formando pessoas, colaboradores, coordenadores de núcleo, conselheiros, para a gente garantir um elevado nível de compreensão do nosso negócio. Que às vezes as pessoas se confundem achando que nós somos um banco, um simples banco.
E esse é um trabalho muito árduo para a gente constantemente resgatar a mensagem do cooperativismo, da instituição financeira que, por propósito, está ali para poder ajudar, para poder convidar para que nós sejamos a principal instituição financeira. E com muito orgulho, agora, completando 12 anos, nós tivemos a autorização do Conselho para fazer um projeto já bastante ousado na nossa área de atuação até o ano 2023. Vamos para a nossa 18ª agência agora em Paracatu, e é muito gratificante a gente poder estar atuando em 4 unidades da federação, na capital do país, é uma responsabilidade muito grande. A gente está nos interiores mais necessitados, 4 localidades, nós somos a única instituição financeira completa, e também na capital do nosso país. Então, todo dia cedo, para mim, é uma alegria poder acordar, poder pensar, poder estar junto, ter pessoas que estão continuamente pensando em como atender melhor, como capacitar mais os nossos colaboradores, e olhar para os mais de 32 mil cooperados que nós temos hoje. Amanda. Muito bom, Pedro. É muito interessante a gente ouvir o Carmo trazer sobre como iniciou o Sicredi lá em 1902, né, lá em Nova Petrópolis. O Pedro trazer como a nossa cooperativa iniciou aqui em Cristalina em 2008. E eu trago para vocês, então, algo em comum em tudo isso que a gente está trazendo, né, desde os inícios, né? O início da primeira cooperativa de consumo, lá na Inglaterra, em 1844. A primeira cooperativa de crédito do Brasil, o Sicredi, em 1902. E a nossa cooperativa Sicredi Planalto Central, em 2008. Bom, esses 3 inícios, né, são marcados, então, pelos princípios do cooperativismo. Lá em 1844 foram definidos esses princípios, e até hoje todas as cooperativas, seja de qual atividade for, se for de consumo, se for de crédito, se for agropecuário, né, qualquer ramo que for, segue esses princípios, que são os 7 princípios do cooperativismo. Vou compartilhar com vocês para vocês darem uma olhadinha nesses 7 princípios. Então, esses são os 7 princípios do cooperativismo, né? Aqui temos adesão livre e voluntária, autonomia, independência, interesse pela comunidade, educação, formação e informação. E são esses princípios que regem, então, as nossas cooperativas. Quando o Pedro fala sobre a gente sempre estar formando as pessoas em novas lideranças, colaboradores, coordenadores, está muito ligado na questão de educação, formação e informação, né? O 5º princípio do cooperativismo, visando também que os seus donos, os seus associados, entendam cada vez mais sobre o seu negócio, sobre a sua cooperativa, e também vendo a perenidade do negócio. Quando o Pedro também trouxe para nós a integralização do capital pelos nossos associados fundadores, estamos falando também da participação econômica. E para falar um pouquinho mais, então, desses princípios, Pedro, por favor, fale um pouquinho para nós sobre a gestão democrática, que é o nosso 2º princípio do cooperativismo. Nós estamos experimentando dentro do Sicredi um modelo de coordenadores de núcleo. Então, nós temos essa primeira ligação em cada uma das comunidades, e aí ali a gente já começa esse trabalho de formação e desenvolvimento das pessoas, para que ele, enquanto coordenador, exerça um papel importantíssimo para nós que estamos no conselho, de estar acompanhando o dia a dia do atendimento, acompanhando as abordagens, como que os colaboradores estão usando de todos os 300 produtos e serviços, como que nós estamos aplicando os nossos projetos sociais. Então, começa essa base dessa formação. Todo mês, né, mano, nós estamos fazendo um bate-papo mensal aí com os coordenadores de núcleo, a gente está convidando através dessas ferramentas de videoconferência. E aí, passada essa experiência, então a gente vai investindo, vai desenvolvendo, vai capacitando para se tornar apto a assumir uma função de conselho fiscal, conselho de administração. E aqui, então, dentro do conselho de administração, a gente tem uma intensidade de atividade muito, que eu classifico, complexa, porque qual que é um grande tchan do nosso empreendimento? É a gente continuamente fortalecer a cooperativa e fortalecer o cooperado.
Então, se o cooperado ficar forte demais, a cooperativa fraca demais, numa turbulência, a cooperativa não consegue atender o cooperado. E uma cooperativa que só olha para o fortalecimento dela e não olha para o cooperado, também é um ponto de atenção, um ponto de alerta. Então, essa é uma linha muito tênue e é muito bacana a gente estar continuamente próximo dos nossos coordenadores, dos nossos colaboradores, para a gente ir fazendo esse ajuste. E aqui, então, a gente tem também os momentos de assembleia, e ali a gente tem um costume, né, Amanda, você vem acompanhando isso, de fazer um primeiro giro com os nossos coordenadores para validar a nossa apresentação, validar o que vai ser decidido, acolher ali as sugestões. A partir daquele momento, a gente procura também levar mais do que uma proposta para algum assunto que tiver que ser deliberado, e aí a gente percorre, então, aquela apresentação para todos os núcleos que nós temos na cooperativa, e permitindo que ali também o cooperado sinta muita vontade de fazer seus registros de contribuição, sugestão, para que em cada ciclo a gente consiga ser mais relevante para a vida dele e para a vida das comunidades. E, como consequência, o que a gente observa? Em diversas das comunidades que a gente está atuando, nós já somos a maior instituição financeira. Então, em tão pouco tempo, a gente já se posiciona como a maior instituição financeira. Das 7 cooperativas da nossa central, nesse ano 2020, nós somos a cooperativa que percentualmente mais cresceu na gestão de ativos totais. Nós tivemos um crescimento de mais de 230, 40 milhões de reais de gestão de ativos durante esse ano. Então, daqui a pouco, talvez no final desse ano, na virada do ano que vem, nós já vamos estar no maior porte de cooperativas do sistema Sicredi, que são as cooperativas porte 4. Tudo consequência de uma transparência, consequência de colaboradores bem capacitados sobre os corretos produtos e serviços que o cooperado precisa, dessa constante ligação que o cooperado tem. Às vezes, coisas super simples, a pessoa me liga e eu faço questão de receber. Tinha um jovem que conseguiu meu telefone e ele estava com uma dúvida no aplicativo do celular dele. Então, esse tipo de exemplo de conseguir falar com o presidente para tirar uma dúvida sobre uma característica do aplicativo do celular, para mim é um ótimo exemplo da nossa missão aqui dentro, de olhar para as coisas grandes, quando a gente fala de gestão democrática, coisas pequenas, coisas médias, e também olhar lá para 2030, 2050, eu sempre falo assim para o Carmo tem escutado, como é que vai ser a cooperativa daqui 100 anos, daqui 200 anos? Essa base que nós estamos formando vai ser uma base muito boa para a gente ser uma instituição relevante. Num dos congressos mundiais que nós participamos, uma das perguntas do palestrante foi a seguinte: se a sua cooperativa deixar de existir, que falta que ela vai fazer para a comunidade? Então, olha a responsabilidade de uma gestão democrática, que vai cada vez trazer mais a relevância. Então, a gente tem esse desafio, Amanda, de cuidar da gestão de curtíssimo prazo, de médio prazo, de longo prazo, coisas grandes, coisas médias, coisas pequenas. Então, esse é um constante desafio que a gente está muito agraciado, muito feliz de estar podendo experimentar dentro do Conselho de Administração. Legal, Pedro. Quando o Pedro traz sobre a gestão, né, a gente se sente muito responsável também, nós como colaboradores, né, e estar à frente da cooperativa, junto com relacionamentos associados, a gente se sente muito responsável de trazer, então, a responsabilidade, né, a informação para os associados que estão realmente dentro de um negócio cooperativista e que todos devem fazer a gestão dessa cooperativa, né, para que ela tenha perenidade e que cada vez fique maior e atenda, né, os anseios, a comunidade onde ela está inserida. E pensando nisso, nesse momento eu faço então uma reflexão, né? Vou fazer um questionamento para a gente refletir um pouco, né? Então, qual o impacto que as instituições financeiras estão deixando na comunidade? Será que as instituições estão preocupadas com esse impacto que elas estão deixando nas comunidades onde estão inseridas? E aí eu pergunto para você mais pessoalmente, o seu dinheiro, né, está agregando alguma coisa para a sua comunidade? É algo para a gente refletir realmente, para a gente saber se a gente está deixando uma pegada, a gente fala de pegada sustentável, pegada ecológica, e a questão financeira também está inserida nesse assunto.
E para a gente falar um pouquinho, então, de impacto dessa cooperativa da Sicredi Planalto Central, convido o Carmo. Carmo, fala um pouquinho para nós sobre os impactos sociais que a cooperativa vem deixando nas nossas comunidades. A Amanda faz umas perguntas difíceis, né, Amanda? Mas eu tenho uma alegria muito grande de falar do Fundo Social da nossa cooperativa. Nós estamos no 3º ano do Fundo Social e eu acredito, sinceramente, que nós nos tornamos cada vez mais responsáveis pelo crescimento das nossas comunidades. Essa reflexão que a Amanda estava fazendo do impacto do nosso dinheiro circulando nas nossas comunidades é a essência do cooperativismo, é a essência do Sicredi, né? E esse percentual que é destinado anualmente para o Fundo Social, para projetos sociais, esse ano foram 35 projetos contemplados, né? Isso impacta profundamente algumas pessoas, algumas instituições das nossas comunidades. Vejam, por exemplo, os alunos de uma escola em Santo Antônio do Rio Verde que não tinham acesso à leitura. Nós conseguimos, através de um projeto, colocar à disposição das crianças de Santo Antônio para eles terem acesso à leitura, a livros e à leitura, ao ambiente de leitura. Isso, com toda certeza, daqui a 10, 20, 30 ou 50 anos, vai trazer ainda reflexos para essas pessoas. Então, isso é uma responsabilidade que nós cumprimos e que nós, como associados, como dirigentes, como cidadãos, nós ajudamos a melhorar a vida das pessoas nas comunidades. Veja, por exemplo, as crianças de um orfanato em Posse, que foram as crianças que foram abandonadas lá, que estão sendo cuidadas por pessoas voluntárias, e nós estamos contribuindo para a vida dessas pessoas, para formar cidadãos, para que elas não continuem passando por as dificuldades, por essas dificuldades que elas já passaram até o momento, né? Assim como o lar de idosos em Valparaíso, em Cristalina, em Lusiânia, em Orizona, em Catalão, em várias comunidades onde nós contribuímos para essas pessoas idosas que muitas vezes foram abandonadas lá por sua família, por seus familiares, ou porque eles não tinham capacidade de cuidar, ou porque não queriam cuidar. Então, vejam que o papel social, antes eu falei dos 2 pinheiros do cooperativismo, o papel social da cooperativa, ou do cooperativismo, ele é algo extremamente impactante e que, com pequenos valores, nós conseguimos construir grandes projetos que fazem muita diferença na vida das pessoas. Então, esse é algo que realmente deixa uma grande felicidade para nós, e a minha preocupação sempre é a gente fazer isso com muita transparência, como o Pedro falou antes, para a gente poder mostrar para as pessoas aonde que a gente está colocando esse recurso e como esse recurso está sendo aplicado. O cooperativismo, ele é construído em cima do alicerce da confiança. Então, a confiança é alguma coisa assim que não tem meia confiança. A gente tem que trabalhar para construir a confiança e depois preservar a confiança. Então, eu sempre gosto de convidar a uma reflexão que nos mostra que nas comunidades onde as pessoas confiam umas nas outras, ou confiam mais umas nas outras, essas comunidades crescem mais, essas comunidades desenvolvem mais, as cooperativas florescem nessas comunidades. Então, isso é algo extremamente importante, algo muito positivo, e nós temos essa responsabilidade. Eu sou muito grato a essa oportunidade que eu tive por 2 anos seguidos fazer esse trabalho, né? E esse ano não, por causa da pandemia, foi num formato diferente, mas a distribuição dos recursos aconteceu, né?
E eu tenho uma grande convicção de que é assim que nós construímos uma fortaleza maior, que é o desenvolvimento do cooperativismo na nossa região. Veja, por exemplo, os guardas mirins de Cristalina, né? Nós, através de um projeto, fornecemos uniforme para os guardas mirins no ano passado, né? E isso, com toda certeza, esses meninos e meninas que estão fazendo parte desse projeto vão se beneficiar disso, vão ser cidadãos muito melhores, vamos dizer assim, no futuro. Então, nós temos um papel enorme, uma grande oportunidade de contribuir, e eu acho que isso, a provocação que a Amanda fez lá no início com o dinheiro das instituições financeiras, é ali que nós fizemos a diferença. Então, esse é um grande orgulho que nós podemos ter do cooperativismo, essa contribuição do lado social da atividade das pessoas. Legal, Carmo, obrigada pelo seu depoimento sobre o Fundo Social. Então, o Fundo Social é um projeto da cooperativa, uma iniciativa da cooperativa, para trazer, então, alguns projetos, realmente viabilizar projetos nas comunidades onde a gente está inserido, né? Uma vez por ano a gente faz o cadastramento desses projetos e aí, a partir de todo um regulamento, a gente escolhe, né, a questão dos beneficiados. A cooperativa também realiza vários outros projetos, como o Comitê Mulher, que estamos aqui com várias membras, né, que realiza aí realmente ações de empoderamento feminino, a questão também de criar redes de apoio, para a gente fazer, a gente desenvolver, então, essa questão da diversidade focada nas mulheres. Também temos várias outras ações, eu lembro muito forte agora do Dia C, que é um dia de cooperar, onde a gente realiza ações na comunidade para promover o voluntariado entre as pessoas, entre os associados do Sicredi, entre os colaboradores, para que a gente realmente tenha essa questão da ajuda mútua entre as comunidades, né? O Carmo falou que comunidades mais juntas, mais fortes, elas crescem, né, de uma forma mais positiva e melhor, né, também. Bom, o Carmo também falou sobre os pinheiros, né, os pinheiros do cooperativismo. Um pinheiro é o social e o outro pinheiro é a questão econômica, né? O Pedro falou sobre a viabilidade. Então, Pedro, vou pedir para que você fale um pouquinho, então, desse impacto financeiro que a gente tem nas comunidades. O nosso ciclo virtuoso, o que retorna para o associado, e aí a gente também traz um pouquinho mais de reflexão no que eu questionei vocês, no que o nosso dinheiro, né, o que o dinheiro da instituição financeira está trazendo de impacto para as comunidades. Pedro. Obrigado, Amanda. Toda a Assembleia, a gente faz questão de fazer um comparativo das taxas médias que nós praticamos em algumas linhas, né? A gente não compara todos os produtos e serviços, por exemplo, o consórcio. Foi interessante que uma empresa que começou a trabalhar com consórcio para energia fotovoltaica, lá no prospecto ela colocou que o melhor consórcio com as taxas mais competitivas é o do Sicredi. Então, você vê, ela mesmo anunciando a venda dela, ela reconheceu que o Sicredi é o mais competitivo. Estou dando um exemplo de um produto, mas quando você falou ali sobre os depósitos, né? Se a gente for imaginar que cada R$ 1.000 depositado em poupança nos obriga a colocar de 65% a 70% em crédito rural, ou seja, depositou, a gente está fazendo a gestão de R$ 1.000 em poupança, R$ 700 já vai para o crédito rural. Então, vamos imaginar o número que nós já estamos próximos a chegar, de quase 1 bilhão de recursos. Então, com essa força toda, o quanto que nós podemos dinamizar no desenvolvimento das comunidades. Por isso que essa colocação sua, Amanda, é muito importante que a gente replique, que a gente divulgue, que a gente convide as pessoas para manter os recursos no Sicredi, porque esse recurso vai converter em operações de crédito mais justas, vai dinamizar e ajudar os novos empreendimentos, e é o que nós queremos. Nós queremos uma Mambaí forte, Santo Antônio de Rio Verde forte, o Rosário. Olha que interessante, um amigo meu estava viajando, porque ele presta consultoria lá na Bahia, falou: Pedro, essa placa aqui perto do Rosário do Sicredi está muito feia, está muito desbotada, então vou avisar a nossa área de comunicação para a gente já dar uma renovada.
a pessoa, um associado que mora aqui em Cristalina, presta serviço lá, está preocupado com a cooperativa, preocupado com a imagem da cooperativa, né? Então, isso é muito bacana. E aí, eu gosto também de trazer o que o Carmo estava falando sobre União Faz a Vida, que é esse olhar para o futuro. Como é que nós vamos, a partir de agora, investir no desenvolvimento das nossas crianças, nossos adolescentes, para que o espírito da cooperação, o espírito da cidadania esteja mais forte. E pega Nova Petrópolis. A área média do produtor rural é 15 hectares, é uma região riquíssima. Então, qual que é o parâmetro de riqueza regional que nós temos? Então, como é que eu vivo na comunidade que não tem grades? O meu gramado chega na calçada e ali eu me sinto bem, eu posso dormir de porta aberta. Então, que sociedade que nós queremos? Quanto cada um de nós vai trabalhar para construir? Então, são reflexões aí no campo dos negócios que a gente precisa ter a habilidade de comunicar, de convencer e de atestar que, através dos negócios bem feitos, a gente vai fortalecer o patrimônio cooperativo, vai devolver sobra e vai fazer um desenvolvimento regional. Até agradeço, nesse intervalo aqui, enquanto estava falando, o Eustáquio de Rezende, o marido da Sônia Trenquinalha, mandou agora um áudio e resgatando um pouco desse esforço que nós fizemos ali em 2008, de juntar esse dinheiro, né? É um sonho, e eu fico muito feliz da gente estar percebendo as pessoas valorizando, e quem sabe novas comunidades vão entender esse sonho desses fundadores e vão estar fortalecendo o Sicredi em toda essa região, que é uma região de muita complexidade, porque nós temos muita riqueza e muita pobreza, e a gente pode, através de toda a estrutura do Sicredi, trazer uma sociedade muito, muito mais próspera, né? Com certeza, Pedro. Com certeza a gente vai ser, nossos municípios e as nossas comunidades serão muito mais prósperas, né? Então, para a gente fechar a reflexão e o questionamento que eu fiz para vocês, o que a minha instituição financeira impacta nas comunidades? Bom, a minha instituição financeira, a Sicredi Planalto Central, o Sicredi, impacta muito positivamente as comunidades. No lado social, com todas as ações que a gente realiza, com várias entidades, com várias pessoas, com várias frentes de ações, né? No lado também negocial, no lado financeiro, impactando, gerando renda para os associados e a comunidade que está envolvida com a cooperativa, né? Então, uma outra ação que a gente faz que é muito forte são ações de educação financeira. Então, se nós temos pessoas financeiramente bem, a gente tem uma comunidade também financeiramente bem, e a prosperidade, ela vem, né, como resultado, né? No Sicredi, os resultados ficam na comunidade, né? A gente fala sobre a distribuição do resultado, a gente fala sobre o ciclo virtuoso, como o Pedro nos bem exemplificou, na questão de poupança e crédito, né? Então, todo esse questão financeiro fica na comunidade, os resultados ficam aqui na comunidade, entre os associados, prosperando também os nossos municípios, a nossa comunidade. Então, a minha instituição financeira, a nossa instituição financeira, impacta positivamente, né? O nosso dinheiro, né, de cada associado está nutrindo a cooperativa e nutrindo a comunidade onde está inserida. Então, trazer algumas informações aqui sobre o Sicredi, né? Então, eu sempre pergunto isso, será que todo mundo sabe algumas informações que eu vou trazer aqui para vocês? Será que todo mundo sabe que o sistema Sicredi, então, tem 117 anos de constituição? Então, somos uma empresa centenária, e a Sicredi Planalto Central, a nossa cooperativa, já tem 12 anos de constituição. Que nós estamos inseridos, o Sicredi, estamos inseridos em quase todo o Brasil, né? A gente está em 22 estados brasileiros e mais o Distrito Federal. E nesses estados, nós somos, em mais de 210 cidades e mais de 210 municípios, a única instituição financeira daquela comunidade. Isso é um número, gente, um dado muito importante, né? Na nossa cooperativa, na Sicredi Planalto Central, das nossas 17 agências, né, 4 nós somos a única instituição financeira acreditando naquela comunidade, prosperando junto com aquela comunidade. Então, nós somos, 108 cooperativas, como o Pedro nos bem atualizou hoje, 108 cooperativas distribuídas em todo o Brasil. Nós somos um sistema, nós somos o Sicredi,
como um todo, mas nós temos 108 cooperativas distribuídas em todo o Brasil para que a gente consiga ver a particularidade daquela região, né, o desenvolvimento daquela região onde a cooperativa está inserida. Somos mais de 1.900 agências distribuídas em todo o Brasil para a gente atender todos os nossos associados, oferecendo mais de 300 soluções financeiras para que a gente atenda às necessidades de todos os nossos associados. A Sicredi Planalto Central, então, como eu falei para vocês, somos 17 agências, né? Começando ali desde Catalão, passando por Unai, em Minas, indo até Rosário, na Bahia, indo pelo Distrito Federal, Brasília. Então, nós estamos distribuídos no leste goiano, né? E estamos com 17 agências em 15 municípios e com mais de 32 mil associados acreditando nessa cooperativa, acreditando nesse movimento cooperativista. Muito legal, muito bom. Bom, pessoal, então, caminhando aqui para o final do nosso encontro, desse bate-papo tão gostoso, tão leve, para a gente falando sobre cooperativismo, trazendo as práticas, né, as vivências, a história do cooperativismo, da nossa cooperativa e a história do Sicredi também. Vou deixar agora, então, aberto para quem quiser se pronunciar, quem quiser fazer um comentário ou uma pergunta, quem se sentir à vontade e quiser fazer algum comentário, está aberto nesse momento. Bem? Eu quero parabenizar o Pedro, né, Amanda, o Carmo, né, linda a sua história da família, viu, Carmo? Muito bonita mesmo. Minha mãe está aqui comigo, escutou e ficou encantada com a sua história. Gostei muito da live, né? E que a gente possa ter mais lives juntos. Legal, Flávia. A gente, às vezes... Obrigado, Flávia. Às vezes a gente conhece as pessoas ou por nome ou por foto, mas não conhece a história dessas pessoas, né? E lá em agosto, como a Gisele e a Sheila trouxeram bastante, vamos contar as nossas histórias, vamos contar as histórias das instituições, né? Vamos contar nossas histórias. E a gente tem mais encontro em outubro e novembro também, já, Flávia. Já vamos deixar marcado, né? Minha mãe está assistindo todas comigo, não perdeu uma. Vou continuar. Oi, Sônia. Oi. Desculpa, Flávia. Eu quero primeiro parabenizar vocês, que eu adorei escutar essas histórias. Eu adoro um caos, tá? Caos é umas coisas que são das nossas raízes, né? E a gente não pode esquecer disso, que é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso suporte. Eu falo que é nosso esteio, né? Nossas raízes são nossos esteios, que nos mantêm fortes e seguros. A história de ter uma mulher, quando se iniciou as cooperativas, foi muito importante para nós, mulheres, sabermos que lá atrás a gente já estava inserida no meio, apesar de todos os contrapontos que existiam até pouco tempo atrás, mas a gente já vem procurando ocupar nossos espaços e nós devemos continuar com essa busca, mas sempre com capacitação e conhecimento para estarmos nos lugares nos quais a gente deseja, né? Carmo, muito, muito bom você ter encontrado a irmã do né? Eu achei muito importante para a família saber dessa raiz, né? E você conseguir fazer isso é muito bom. Eu ajudei uma família também a encontrar a família deles aqui do Brasil mesmo. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui em Goiás. A gente descobriu que eu conhecia a família que era pai dela e ela não conheceu e consegui ajudá-la. Então, a felicidade que eu vi na família, quando você contou a história, eu lembrei de toda essa felicidade deles terem encontrado as raízes deles, né? Porque quando a gente resgata tudo isso, a gente fica sabendo tudo da nossa história, né? Que a gente vem disso tudo que aconteceu. Então, foi muito rico tudo que vocês falaram.
lembrando a gente também dos nossos deveres de cooperativistas. Nós temos um dever, né? Não interessa se você é associado de uma cooperativa. Cooperativismo é nosso, dever, fazer a parte social, fazer a parte de trabalho cooperativo, isso é do ser humano. Eu acho que todo ser humano faz isso sem querer, mas ele não entende que isso é cooperativismo. Muita gente pratica e não sabe que é um cooperativismo que ele está praticando, porque nós fazemos isso, né? Naturalmente, o brasileiro faz isso naturalmente. Pelo menos as pessoas que eu convivo e que eu conheço, principalmente vocês, dentro do Sicredi, já faz um trabalho social espetacular, que eu admiro muito. Aqui em Ipameri, eu sempre estive presente nesses trabalhos, a gente faz em vários setores, né? Agora está parado, mas a gente estava caminhando para um trabalho bem bacana aqui dentro da cidade, mas vamos retomar isso aí o mais breve possível para poder crescer todo mundo junto. Vou parar, porque senão eu vou embora, né? Obrigada de coração, agradeço muito a todos vocês. Obrigado, Sônia. Legal, Sônia. A gente precisa cada vez mais promover, né, esse movimento cooperativista, esse movimento de voluntariado, esse movimento de ajuda mútua, que às vezes, como a Sônia trouxe, às vezes a gente faz, mas não é tanto, ou a gente não enxerga, e a gente às vezes está adormecido, e às vezes, quando a gente tem alguém, né, que nos alavanca, a gente vai fazendo isso naturalmente depois. Então, vamos promover, né, vamos promover as boas ações. E a gente tem uma oportunidade, né? Agora, setembro, né? O mês amarelo, a questão da promoção da vida, a valorização da vida, né? Então, quem sabe, já vou até deixar um desafio aqui para vocês. Hoje, amanhã, no máximo, mande uma mensagem bacana, uma mensagem de que você ama, ou que você gosta, para alguém. Fale para essa pessoa o quanto ela é importante para você, né? Vamos fazer um movimento aqui nesse mês que é tão lindo, né? Que é a valorização da vida, tá bom? Alguém mais gostaria de falar algum momento? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de é tão rico, né? Um momento assim, a gente tem tantas ocupações, né? E eu gostei muito de participar. Um abraço a todos, tá? E nós estamos aqui também a família toda ouvindo, assistindo, tá? Um grande abraço a todos, tá? E até uma próxima oportunidade. Obrigada, lembra sempre de mim, tá bom? Um abraço. Você é muito importante, viu, Amanda, Pedro, Carmo, Beth, todo mundo aí, ó. Todo mundo é importante, tá? Um abraço a todos. E para aqueles que gostam de um palmito muito bom, procure a Sônia, que ela está com estoque aí excelente, é o melhor palmito do Brasil, viu, Sônia? É muito gostoso. Verdade, Pedro, me ajuda aí. Quem quiser, Não, só me procurar. Tá meus certo. amigos Tem em também Brasília... beterraba, tem tomate seco, tem muita coisa aí. Obrigadão, Pedro, pela preferência. O abraço. Fortalecimento do comércio local, né? A gente vê aqui em Cristalina, Isso, também nas outras cidades, né? Várias iniciativas. Vou virar uma empresária. Eu estou aqui, está rindo. Tá certo. Ele é o meu incentivador, ele que me incentiva. Mas tá bom. Um abraço a todos. Tá, obrigada. A Fran parece que quer falar, Amanda? Isso. Olá, boa noite a todos. Só para fechar e agradecer mais uma vez, é muito rico sempre estar junto com vocês. Quero dar em primeira mão uma notícia, que na data de hoje nós constituímos o Comitê Mulher de Unai. Já temos as membras, já participantes, elas não puderam estar com a gente nesse momento, nesse encontro, mas elas vão, nos próximos eventos, vão estar presentes, vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Estamos começando a fortalecer esse movimento aqui. Em breve teremos mais apoiadoras. Obrigado, parabéns. Só para talvez nem todos conheçam, né, Amanda? A Fran é a pessoa que está à frente, é gerente lá da agência de Unai, então é um grande desafio. Já tem diversas outras iniciativas cooperativas acontecendo no município, mas a gente tem a convicção de que nós vamos conseguir avançar muito bem no campo dos negócios e também no campo
do cooperativismo e de todos os pilares aí que são vitais para a cooperativa se sustentar. Legal, Fran. Sim, Carlos. Amanda, eu queria fazer... Eu tenho duas amigas aí, vou indicar elas para você, viu? Nossa, Sônia, que alegria, eu aceito, obrigada. Tá bom? Uma chama Monique, você deve saber que tem a Monique aí, você sabe quem é a Monique? Ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas eu vou entrar em contato contigo para pegar o contato. Leonardo. Sônia, depois A eu outra compartilho é os telefones aí com a Fran e aí vocês trocam essa ideia, tá bom? Tá bom. Amanda, eu queria fazer um convite. Eu acho que é uma oportunidade bastante importante e quem está na live nesse horário ainda é porque realmente gosta do cooperativismo, gosta da nossa cooperativa. E acredito que tem um espírito de construção. Eu tenho me manifestado em diversas oportunidades da importância de a gente trazer as crianças e os jovens para o cooperativismo. Então, eu acredito que esse começo a gente precisa fazer o dever de casa, trazer os nossos jovens, os nossos netos, os nossos filhos, nossos netos para dentro do cooperativismo. Outro dia eu perguntei para o Pedro, o Thomas está com 3 anos agora, que cooperativa ele quer ter daqui a 2 anos, né? Que cooperativa ele vai querer ter daqui a 25 anos, né? Qual é a cooperativa em que ele vai se interessar para estar presente? Isso nós podemos aplicar para todos as nossas crianças. Então, a gente olhando para o associado do futuro, eu acho que é um belo desafio que nós temos. Aqui em casa, nós temos 5 netos, a mais velha tem 6 anos e o mais novo tem 5 meses. Todos eles são associados do cooperativismo, da cooperativa, e todos eles são apaixonados pela cooperativa, né? Então, a gente incentiva eles, motiva eles, e eu espero que eles realmente façam parte do futuro da nossa cooperativa. Esse é um desejo que eu tenho e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Legal, Carmen, obrigada pelo seu compartilhamento. E também a gente traz essa reflexão, né? Quem são as pessoas que a gente quer deixar na nossa cooperativa? Quem são as pessoas que a gente quer deixar para o mundo, né? A gente fala muito de deixar o mundo para as novas gerações, mas quem são as novas gerações que a gente vai deixar para o mundo, né? Pedro? Como é que vai ser agora o fechamento? Tinha algumas pequenas observações que eu gostaria de compartilhar, Amanda. Ok, a gente já pode encaminhar para o encerramento, então, Pedro. E aí eu vou pedir só que no encerramento, na fala de vocês, traga um pouquinho a importância do Comitê Mulher para a nossa cooperativa, já com a Fran falando da Constituição na data de hoje do Comitê em Unai. Carmo, você vai adicionar mais alguma questão? Não, eu só queria agradecer e colocar meu ponto de vista com relação, não exclusivamente ao Comitê Mulher, mas com a questão da diversidade. Acho que é um assunto extremamente importante, um assunto que merece toda a nossa atenção, toda a nossa dedicação. E quando a gente fala em diversidade, a gente fala também em gerações dentro da organização, né? Outro dia, numa aula que nós tivemos no curso de conselheiros, uma mulher que é CEO do SAP, da América Latina, ela falou que na empresa dela tem 5 gerações. 5 gerações. Então, esse, a partir de agora, não a partir de hoje, né, mas já é um dos grandes desafios que nós temos. E isso faz parte do contexto de diversidade. Como que nós vamos trabalhar essa situação? Como que nós vamos lidar com essa situação? Nós vamos ter os entrantes, os jovens, e nós vamos ter lá na frente as pessoas de mais idade que estão saindo do mercado. Então, esse é um desafio, aproveitar essa experiência e aproveitar essa necessidade de aprendizado dos mais jovens. E no meio tem
tem outras gerações transitando. Então, esse é apenas uma observação que eu queria colocar. Eu queria agradecer já muito a oportunidade e transmitir um grande abraço a todos vocês e vamos em frente nos cuidando. Um abraço a todos. Amanda, muito obrigado. 2008 foi um ano marcado pela nossa organização, nosso nascimento e uma crise severa na economia mundial. Nós estamos agora enfrentando uma crise que não foi vista aí nos últimos 100 e poucos anos, né? E uns dizem no mercado financeiro que o grande iniciador dessa crise de 2008 foi o Lehman Brothers, né? Lehman Brothers são os irmãos Lehman. E aí o pessoal falou que se fosse as Lehman Sisters, não teria quebrado, né? Então, a energia feminina, o cuidado, esse zelo é muito, muito importante. Então, todos os conselhos com presença de mulheres torna o conselho mais equilibrado, mais sensato, mais maduro, e isso é muito importante para nós, né? Tanto é que o 8 de março de 2019 foi um momento emblemático, que foi o nosso lançamento do Comitê Mulher, no Dia Internacional da Mulher, e em Brasília. Então, foi muito nobre a gente estar podendo tá fortalecendo esse comitê cada vez mais. E também eu quero que a gente consiga, Amanda, criar cada vez mais a cultura do empreendedorismo, né, copiando muito aí as boas práticas da região sul, todo o zelo também da educação financeira. O Pix já está disponível aí, vocês fazerem o pré-cadastro no aplicativo. Dia 5 de outubro é o cadastro oficial para que você faça todos esses pagamentos instantâneos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então vai ser uma revolução muito interessante e o Sicredi quer ser um grande protagonista. E eu fecho aqui esse cuidado amanhã, né, o Dia Mundial Internacional de Valorização da Vida, Prevenção do Suicídio. Uma das frases que eu gosto muito é: falar é a melhor solução. Então, eu compartilhei, não sei se todas receberam no grupo do Comitê Mulher, 10 frases que não devemos usar. Gostei muito de um perfil do Instagram que ele deu esse enfoque, e até conversando com o Tinoco um pouco sobre essa camiseta que a gente usa, que o Carmo usa, eu quero, assim, entender que esse seja forte é interno, é o Carmo que está sendo forte, porque esse é o tipo de frase que a gente precisa evitar. Vamos resgatar o risco, né, o R do risco, para a gente poder identificar, o O do ouvir e o C do conduzir. Então, se a gente tiver com esse cuidado, essa proximidade, esse zelo com as pessoas, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos conhecidos, reforçar essa mensagem que você falou, né? Vamos lembrar de alguém de hoje para amanhã, vamos ligar, como é que você está, vamos aprender a escutar, né? Nós estamos aí, Amanda, você também está participando de todo um curso de escutatória, né? A gente começa a embaralhar nossa mente, a gente não está prestando atenção no que a pessoa está falando. Vamos ter cautela, vamos estar conectado com a pessoa, e esse cuidado vai fazer uma diferença gigantesca na vida das pessoas, na vida da nossa comunidade. Então, meus parabéns, muito obrigado, e me chamem sempre que vocês precisarem, meu WhatsApp está disponível, a gente quer estar muito próximo, fortalecendo todas as nossas 18 comunidades. Muito obrigada, Carmo, Pedro, para cada um de vocês que estão aqui nesse momento, que prestigiou. Espero que a gente tenha compartilhado histórias, tenha agregado conhecimento e informações para cada pessoa que está aqui. A minha gratidão por cada um de vocês e tenham uma excelente noite, um bom descanso, uma boa semana para todos. Um abraço. Boa noite a todos. Pedro, e valeu a propaganda da Sônia. Eu já estou fazendo a minha encomenda pela Ana Luísa. Que eu amo palmito, gosto muito. Já passei uma mensagem solicitando.